Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Fora Reganho. Meu nome é Carla Coelho, eu sou nutri formada há 33 anos pelo UFRJ e eu sou especialista em emagrecimento e em pacientes bariatricadas. Eu brigo com a balança desde os meus 14 anos e esse é o assunto que eu dediquei a minha vida estudando e praticando, tá legal? É algo que realmente me fascina. Eu sei exatamente o impacto que é o excesso de peso e o reganho, não só no nosso emocional, como na autoestima. Eu conheço todo o ciclo de desculpas e autossabotagens que a gente usa, tá legal? Emagrecimento é realmente algo que eu conheço, não só na teoria, tá bom? Mas na prática clínica, no consultório, em diversos atendimentos, testando comigo também todos os métodos. Eu posso falar com vocês uma coisa, eu sou a mais compulsiva das criaturas. Já atendi milhares de pacientes bariatricadas e eu conheço profundamente o padrão de pensamento e de comportamento que levam ao reganho, tá legal? Quando a gente conseguir trocar esse comportamento alimentar, a gente começa a ter sucesso. Fica comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar. O episódio de hoje será como reverter o reganho antes do Natal, tá? Para você poder dar uma secada antes das festas de final do ano e ajudar vocês a melhorarem a autoestima. Sim, é possível, tá? Hoje nós estamos no dia 14 de dezembro, uma segunda-feira, tá? Então vocês terão 10 dias até a ceia do dia 24. Dá para perder aí 2 quilos até lá, claro que dependendo do metabolismo de cada um. Mesmo que você não perca nada, só o fato de você parar de ganhar, você já vai estar no lucro. Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que você pode fazer. Serão dicas fáceis, práticas e que vão fazer muito efeito. Eu vou explicar um pouco sobre as duas abordagens que precisam ser trabalhadas para que possamos ter o resultado esperado contra o reganho. Se não atuarmos nas duas áreas, a gente não vai ter resultado. Quais são essas duas áreas? A parte emocional e a parte objetiva. A parte emocional eu chamo de fluff, que são as coisas invisíveis, que a gente não vê, mas elas nos bloqueiam, nos sabotam, como o quê? Pensamentos e crenças. Importante é o quê? É você saber identificá-las para poder combatê-las. E sim, isso é possível. É o que eu chamo de virar a chave. Sair do modo de inércia, de tadinha de mim, para o modo de ação. Eu sei exatamente como você se sente. Independente de quanto for o seu reganho, tá? A sensação de fracasso e de derrota é enorme. Eu sei que muita gente tem tanta vergonha que nem comenta com ninguém. É um sofrimento solitário, mas não se culpe. Tá? Se fosse tão fácil, o índice de reganho numa cirurgia bariátrica não seria de 50% a 75%. Tá? Os índices são altíssimos. Fácil não é, mas também não é impossível. Tá? Eu já consegui ajudar mais de centenas de pacientes. E é possível sim. São pequenos ajustes e pronto, tudo se resolve. Tá? Quanto na parte objetiva, eu falei aqui da parte emocional. Eu tô falando o quê? Da alimentação, das escolhas, de receitas. E se vocês atuarem nessas duas, a chance de sucesso será muito maior. Eu vou dar uma série de dicas e ações simples e práticas que se vocês utilizarem no dia a dia de vocês, vocês vão ter o resultado esperado. A parte das dicas, elas vão ser tanto de reprogramação de pensamentos sabotadores, como de conhecimento dos alimentos que vocês devem escolher. Tá? Além de dicas de preparações deliciosas que possibilitarão escolhas saborosas e menos calóricas. Tá? E não esqueçam, toda segunda-feira às 19 horas serão postados vídeos dessa série para ajudar mulheres bariatricadas a eliminarem o reganho de peso. O que é o reganho de peso? O reganho de peso é quando você volta a ganhar peso depois de ter perdido. Tá? Normalmente depois da bari acontece um reganho, é considerado normal, de 5 a 10%, mas se ele ocorrer de forma gradativa. O reganho de peso, ele deve ser evitado a todo custo. Ele é algo que mina a sua bari e aos poucos pode realmente tirar tudo que você custou tanto para conseguir. Tá? Se você estacionar, ao menos você não está ganhando. Então muitas vezes um efeito platô, tudo bem, a gente não pode estar ganhando peso. Vamos lá, e como resolver isso? Você com certeza já tentou várias vezes, resolveu que ia mudar, começou tudo certinho, fez um dia de dieta, 2, 3, de repente teve uma recaída. Algo aconteceu, algum problema emocional, algum problema no trabalho, ou deu vontade de comer um doce e teve a recaída. Ela vem cada vez mais forte. Quando a gente entra nesse ciclo,
É bem complicado, tá? Muitas vezes a gente também fala, a gente posterga, né? Ah, eu vou começar na segunda-feira, eu vou começar depois do Natal. A gente inventa uma série de desculpas e a gente adia os nossos sonhos, tá? Esse processo é chamado de autossabotagem. Ele é bem complexo e, na verdade, o ser humano não gosta de mudanças. Sair da zona de conforto desconfortável é algo bem mais complexo do que imaginamos. Tá bom? Agora, por que a gente faz isso? Tá? Por quê? Mudar padrões alimentares e comportamentais de uma vida inteira não acontecem apenas com uma cirurgia. A bariátrica, a gente opera o estômago, tá? O que acontece? A mudança de hábitos é uma coisa que tem que ser feita logo no início. Assim que você fez a cirurgia, você tem um ano para estar praticando essas mudanças comportamentais, tá? Elas têm que acontecer de preferência no primeiro ano. Quando o quê? Quando você está na fase de lua de mel com os resultados da bariátrica. Os resultados são muito mais rápidos, né? O primeiro mês, o segundo, o terceiro. As pessoas estão elogiando vocês. Tem todo um ambiente propício. Vocês estão tendo aquelas reuniões com a equipe multidisciplinar, tá? E esse é o momento perfeito para ter uma criação de novos hábitos. Seja aprender novos sabores, experimentar saladas, fazer caminhadas, praticar exercícios, enfim, mudar. Decidir por uma vida mais saudável. Saber que não quer voltar para o peso que estava antes da cirurgia, tá bom? E para isso acontecer, mudanças serão necessárias. Então, como é que deve ser feito? Tá? Apenas com uma abordagem multifatorial. Se a gente não atuar, pelo menos nas duas facetas que eu falei, a parte tanto emocional quanto a parte prática, as chances de sucesso serão bem diminuídas. A gente precisa atuar nessas duas partes porque elas se complementam, tá bom? Tanto aquela subjetiva, que eu falei lá no início, que é a parte FOF, que a gente não vê, que ali tá a parte emocional, as crenças, a motivação, e uma parte objetiva, prática, que é o quê? São as receitas, conhecer os ingredientes que pioram, os que te ajudam, saber substituições inteligentes. Esse é o segredo. A parte subjetiva é a parte que eu chamo de fluff, o que não é tangível, ninguém vê, mas está ali. São o quê? São os nossos pensamentos, é o crítico interno, aquele que está a todo momento conversando conosco e que nos direciona para a maioria das ações. Assuma o controle da sua vida. A frase que define se você vai sair do ciclo de compulsão, tá? Que é aquele ciclo que a gente não quer que aconteça, é o seguinte: eu no controle. É assumir, é deixar de estar à mercê das emoções, tá? É não permitir fazer aquilo que a gente não quer que seja feito. É uma coisa muito louca. Se a gente não quer consumir, por que a gente consome aquele alimento que tem mais caloria, que vai fazer a gente engordar? Né? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, que comer é um instinto básico de sobrevivência. Então, esse instinto é muito forte, tá? E muitas vezes a gente vai lutar contra esse instinto. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente não vai deixar de comer, a gente nunca vai ameaçar a saúde. Primeiro lugar, a saúde. A gente pode emagrecer o que for um excesso de peso, mas de maneira saudável, tá legal? A gente vai atuar no comer compulsivo, no comer emocional e ajustar uma ingestão calórica para a gente ter os resultados desejados. Tá? Eu gosto de falar que quando a gente está emagrecendo, né, a gente está voltando a encontrar com a gente mesma. Tá? Muitas vezes, quando a gente engorda, a gente cresce, né? É como se a gente estivesse engolindo não só comida, mas a gente estivesse engolindo emoções, tristezas, mágoas. É aquilo que a gente não fala. A gente não quer magoar o outro, a gente não fala e a gente engole. A gente engole a comida e a gente engole os sentimentos. E por isso a gente incha. E quando a gente começa a emagrecer e a gente está cuidando da gente, a gente está priorizando, a gente começa a diminuir, porque a gente está em paz com a gente, tá? Muitas vezes a gente precisa dizer não para os outros para dizer sim para nós mesmas, tá? Eu falo em dar limite, não é não fazer nada para ninguém, mas dar limite. A gente se priorizar, a gente tem que se amar. Mulher aprende a fazer tudo para todo mundo, mas nunca cuidar da gente. Seja ter o tempo para fazer uma caminhada, para fazer um exercício físico, ou até mesmo para preparar uma comida saudável. Sim, para vocês mesmas. Nunca se esqueçam, tá? Tem aquele exemplo no avião, quando cai uma máscara de oxigênio, você não põe primeiro na criança, você põe primeiro em você, para você poder estar bem, e aí sim você vai poder botar na criança ou no outro que precisa de você. Pare de ganhar peso. Quebre o ciclo de desculpas, tá? Como? Se você já ouviu isso. Amanhã eu paro e começo com tudo.
Só mais hoje, só um pouquinho, eu mereço. Eu tô tão cansada, eu tô tão triste, eu tô infeliz, eu preciso comer isso. Ah, já que eu saí da dieta, vou comer mais um pouquinho. Eu não consegui chegar na minha meta. Eu sou uma fracassada mesmo, eu vou ser gorda, tá? Nem com a barra eu consegui. E assim, esse tipo de pensamento eu já ouvi muito, né? A gente acaba entrando num ciclo de raiva, de autopiedade, de baixa autoestima, que só te leva mais para baixo. E a comida volta com tudo, sendo seu único conforto nessa fase. Tá? É muito importante vocês cuidarem disso. Quando começarem esses pensamentos, como é que eu vou tratar? Tá? Eu sei exatamente como você se sente e pode ser que o seu reganho seja de 3, de 5, de 10, de 20 quilos, não importa, até mais. A sensação de fracasso é enorme. Às vezes uma pessoa com 3 quilos de reganho, ela tá às vezes pior do que uma com 20 quilos de reganho. E a sensação é de vergonha, é de fracasso, e a pessoa vai se isolando e começa a comer e vai um ciclo vicioso. Eu costumo falar que quando chega nesse ponto, a gente tem que fazer um resgate da pessoa, pois ela entra num buraco como se fosse uma caverna, tá? Que ela quer se proteger ali dentro. E a gente tem que chegar e resgatar, tirar a pessoa dali. A culpa não é sua. Se houve um reganho, foram vários fatores, tá? Vários fatores que ocorreram. E esse processo é bem complexo. O índice de reganho numa cirurgia bariátrica, que eu falei lá no início, é de 50% a 75%, tá? A bariátrica, ela é muito efetiva, mas a continuidade do resultado vai depender de mudanças comportamentais, tá? Isso é fundamental. E muitas vezes as pessoas acham que apenas a bari vai dar para resolver, mas não, é um conjunto de coisas, tá? Então não se culpe. Outra coisa, nunca se compare com ninguém. Ah, minha amiga perdeu mais. Ah, uma conhecida não teve reganho. Lembre-se, cada caso é um caso. Vamos olhar para o nosso e a melhor forma que a gente pode fazer com a gente. E eu tenho uma boa e uma má notícia para você, tá? Essa briga é apenas sua com você mesma. Você já tentou várias vezes, não foi? Agora vai começar e vai fazer até o final, tá? Às vezes você começava antes, tentava 1, 2 dias, acontecia alguma coisa e você desistia, né? Você acabava fraquejando. Não se culpe, é muito fácil, né? Isso acontecer. Não é, se fosse assim, todo mundo estava magra, muita gente não precisava fazer a bariátrica. O processo é complexo, tá bom? A gente precisa trabalhar alguns pontos. Primeiro, motivação, foco e meta. A gente precisa combater essas crenças limitantes, tá? Você precisa dar um voto de confiança para si mesma, restaurar a sua autoestima, tá? E só quando começar a ter resultado é que você vai restaurando essa autoestima. Então eu vou dar algumas dicas aqui, se vocês quiserem, vocês podem anotar. Tenham metas pequenas e fáceis. Assim, aos poucos, você vai se recuperando. Não, olha, eu vou fazer um diazinho. Ah, eu consegui um dia. Não coloque em metas impossíveis, tá? Nunca, porque isso só vai te estressar e caso você fracasse, o efeito rebote, que é a volta, vai ser terrível, tá? A recaída deve ser evitada a todo custo. Se o seu vilão foram os doces, vamos substituir por opções menos calóricas, tá? A gente pode usar opções mais diet. Se o seu vilão for beliscar o dia todo, use a estratégia de escovar os dentes e beber água após as refeições, tá bom? Porque isso ajuda a limpar as papilas gustativas e você pode estabelecer regras e intervalos de janela de alimentação. Por exemplo, só vou comer de 2 em 2 ou de 3 em 3, tá? Uma outra dica é sempre antes de comer, faça aquela pergunta: eu estou com fome? Tá? Isso pode parecer bobagem, mas ajuda muito. Outra dica, veja se sua fome é real ou emocional. Se ela for real, alimentos com alto grau de saciedade podem te ajudar, tá bom? Assim como a se alimentar de 2 em 2 horas. Para quê? Para você não chegar a sentir tanta fome. Fica mais fácil de controlar. Em relação ao grau de saciedade, normalmente os alimentos mais gordurosos, eles possuem um poder de saciedade maior, tá? Então, nesse caso, o estilo de vida low carb pode ser um aliado para você, se esse for o seu caso.
Se a sua fome for emocional e importante for mastigar o tempo todo, vamos ver algumas opções menos calóricas. O que pode ser? Corte cenoura e deixe para você estar mastigando. Se for só comer, gelatina diet na geladeira também pode ajudar. Vale o que? Chiclete, bala diet, até a pipoca que você vai fazer num pirex com água, não aquela de micro-ondas com gordura, mas você pode fazer, né, de uma forma com menos gordura, também pode ser uma aliada. Tá? Uma outra coisa importante são os rituais. Muitas vezes a gente está ansioso e comer acalma. Então tem um ritual só para você. Que tal um chá de hortelã, ou um mate com limão, ou até uma xícara de café? Se permita aquele momento. O café pode ter mimos, como o quê? Gotas de baunilha, amêndoa, canela, chocolate em pó, sem açúcar, né? Eu diria mais o cacau aí em pó. Uma outra dica que ajuda muitos compulsivos é a hidratação. Sim, tá? Quanto mais você tiver hidratado, a tendência é você sentir menos fome, tá bom? E aí nos líquidos vocês podem tomar chá, mate, café, sem açúcar. Se precisar, vocês usem o adoçante. Água com gás e limão são uma alternativa, rodelinhas de laranja, há quem ame com muito gelo ou use o canudinho, tá? A gente sabe que muita gente depois da bari realmente fica com uma dificuldade grande de beber água, né? Ela vem, né? Dói. E aí ela bem gelada ou ela aos pouquinhos e no canudinho pode ser uma boa estratégia, tá? Assim como as dicas de saborizar a água, elas vão ajudar o paladar. Vocês podem usar frutas, abacaxi, melancia, botar folhas de hortelã, nas frutas também kiwi, pêssego, botar um cravo, rodelas de laranja, vale canela em pau, gengibre, fica bem gostoso, tá? Vale também usar o que? Aplicativo para te lembrar de beber água. Essa dica é bem legal. E vocês, se puderem beber a água gelada, vocês vão queimar mais calorias. O seu corpo vai queimar, vai gastar caloria, né, energia, para baixar a temperatura da água, para ela ficar na temperatura corporal e aí poder fazer todo o processo de digestão, tá bom? Uma outra dica é manter sempre uma garrafinha de água junto com você, assim você vai estar sempre se lembrando e ingerindo um pouquinho. Então, basicamente isso, são dicas para vocês hidratarem. Agora eu quero falar de 2 cuidados. Cuidado com suco de fruta. Eles são ótimos, eles são saudáveis, só que eles contêm todas as calorias daquela fruta que estão lá, tá bom? Então use com moderação. O ideal, quando quiser a fruta, é comer ela em pedaços, pois aí a gente aproveita todo o poder das fibras. E quando a gente faz o suco, elas são trituradas, então a gente perde bastante aí da capacidade delas. Outra coisa, o ato de você coar o suco também faz com que muitos elementos importantes também sejam jogados fora, tá? E a outra coisa, a última dica aqui, suquinho de caixinha, evitar, tá? Ao máximo. Por quê? Porque eles são cheios de conservantes, né? E muitas vezes eles contêm açúcar. Então ficam essas dicas aí para vocês. Agora vamos à metodologia. O que é isso? É um método, é um passo a passo de como usar tudo que você aprendeu até aqui, tá? Primeiro você tem que identificar os seus vilões. Traça um plano de ação para cada um deles. Mas Nutri, como é que é isso? Não, você vai traçar um para cada um e vai implementar o mais rápido possível. Vamos lá, eu vou dar exemplos, tá? Não se esqueça que o mais importante é você primeiro acertar a direção. A velocidade depois você vai imprimindo. O importante é parar de ganhar, né? E aí depois eu comecei a perder. E depois, se eu quiser perder mais, eu ajusto a velocidade, o quanto que eu estou disposto a pagar por isso. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Tá bom? O que eu preciso te dizer é o seguinte, o caminho é longo, tá? Mas em uma semana já dá para notar um resultado bem legal. Se você persistir por 4 semanas, os resultados podem ser muito bons mesmo, tá? A constância é melhor do que corridas de curta distância. Não adianta nada vocês fazerem 3 dias de uma dieta e perder muito peso e depois recair e reganhar tudo, tá? O que eu quero dizer é, não adianta ficar 3 dias sem comer nada e depois recair, tá bom? E você vai perder tudo que você conquistou. Então é melhor ir devagar e sempre, tá bom? Ache o seu ritmo, tá? Vá fazendo a sua mudança de hábitos, vá aprendendo a fazer substituições inteligentes. E isso é que vai te manter nutrida, porque a gente também tem que comer, tem que ter os nutrientes, né? E aprender a comer o quê? Com menos calorias. E é possível isso com mais sabor. Melhor ir pouco e sempre, devagar se vai longe, nunca se esqueçam disso, tá bom?
Ah, Nutri, mas vai ter efeito platô? Vai sim, não tem jeito, tá? O organismo tem o seu próprio ritmo. Eu prefiro que vocês, quando forem trilhar esse caminho, vocês estejam conscientes do que vai acontecer, porque assim não tem surpresa. Tá? Até o Natal a gente tem 10 dias. Vamos lá, arregassem as mangas, se comprometa, trace o seu plano, adquiram os itens que vocês precisem. Vamos comprar uma gelatina diet, tá legal? Sejam os itens que vocês gostarem. Ah, eu gosto de maçã, Nutri. De repente compra sua maçãzinha que você gosta. O importante é ter esse planejamento, que aí a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Se você já tentou de tudo, faltou foi a estratégia correta, tá? E agora eu vou te dar isso aqui. Não se culpe, pega as dicas, anote tudo que você vai ver como é que os resultados vão acontecer, tá bom? Essas são as dicas que eu dei para reverter o seu reganho até o Natal. Lembre-se que teremos também um almoço no dia 25. Em algumas famílias isso acontece, né? Então a gente não precisa comer tudo na ceia. Vamos comer com moderação, tá? Que o dia 25 a gente pode complementar algumas coisas que a gente não tem experimentado. Aproveite para se controlar agora, tá? Para chegar mais leve na ceia, para poder saborear as comidas que aprecia. Se você não perder o peso até lá, pode até ganhar. E na ceia do dia 25 ganhar mais ainda. Depois a gente ainda vai ter festa de final de ano, né? Tem ceia também. E como é que você deseja acordar no primeiro dia útil de 2021? Me conta. Aí a gente vai ter janeiro, depois vem férias escolares e assim vai um ano. Carnaval, Páscoa, Dia dos Namorados, festa junina, feriado, né? 7 de setembro, Aparecida, programação, né? E aí olha novamente o Natal. E o seu peso? E o seu reganho? E a sua body? Tá? Se ame, se priorize e seja feliz. Eu espero que você tenha gostado, tá? Dessa aula que eu preparei com muito carinho. Espero que tenha gostado das dicas e espero vê-las no próximo vídeo da série, na próxima segunda-feira, tá? Às 7 horas da noite. Eu já desejo um Feliz Natal para você. Tudo de melhor.